parto aconteceu numa semana muito difícil para todos, porque foi na semana que o hospital, de uma certa forma, foi fechado. Pelo fato de a gente não saber com o que a gente estava lidando, como que seria aqui, que se comportaria aqui no Brasil também, né? E quando a gente saiu da maternidade, uma semana depois, foi estabelecido o isolamento social. Então aí a noia já começou. Como é se tornar mãe em meio à pandemia? Né? E aí eu já marco 2 tempos desse título que merecem ser respeitados. Primeiro, o tornar-se mãe, né? Que ao contrário do que muitos pensam, não é algo dado, que a mulher naturalmente sabe como ser mãe, mas é antes um tornar-se. Então, enfatizo aí a dimensão de processo e de construção desse lugar. Para o pai também é um processo, mas a gente está falando aqui das mães e socialmente nós não temos uma expectativa, ou ela é bem menor, de que o pai saiba ser pai. E temos um segundo tempo do título que é em meio à pandemia. Então, eu já tenho um estudo na área da psicologia da gravidez, da maternidade, trabalho com crianças e ouvindo, né, pacientes, colegas, eu comecei a me questionar como que a pandemia vinha atravessando esse processo inicial da maternidade. Mães que tiveram seus filhos no meio da pandemia ou um pouco antes do período de confinamento. É o que vamos tentar tocar nesse vídeo, né? Fazer algumas reflexões com depoimentos de mulheres que estão, cada uma a seu modo, mas com questões em comum, atravessando esse período. Daqui desse momento, do meu olhar pra fora, o mundo é só miragem. É claro, no começo você tem 1000 medos, 1000 apreensões, se cobra absurdo, insegurança surreal e todo mundo fantasia muito, né, a maternidade. Mãe é uma palavra que em si já carrega tanto investimento. Em psicanálise a gente diz catequizada, então muito investida de afetos, histórias, representações, expectativas. E acho importante trazer para a cena da maternidade um aspecto que muitas vezes fica de fora dessa cena, que é o desconforto de ser mãe. Né? Porque do ideal, da beleza, da maravilha, isso a gente ouve, nós vemos e alimentamos bastante. A gente já tem uma tradição, isso já faz alguns séculos, de romantizar e idealizar essa relação mãe-bebê como algo da ordem do puro, né? Do sobre-humano. E essa romantização, ela é mais prejudicial do que benéfica para a experiência real da maternidade. Por quê? Quando a mãe real tem os momentos de tédio, né? De momentaneamente até se arrepender de ser mãe, de pensar que tá muito difícil, né? Ela se culpa, ela pensa que deve ser um ser muito estranho, muito desprezível até por se sentir dessa forma. E a culpa da mãe, ela é proporcional a essa idealização. Uma culpa que ela sente e uma culpa que também é muito atribuída pelos discursos sociais. A gente tem o costume de passar um pente muito fino nos comportamentos da mãe, né? Pincelando ali todas as suas falhas como mãe e que seriam as causas do sofrimento do filho, esquecendo que são seres humanos aprendendo, se descobrindo nesse processo, confrontando o real com o imaginado e errando muito nesse caminho, né? Por isso que eu digo algo assim de sobre-humano nessa expectativa idealizada da maternidade. Porque é tudo isso junto, misturado e intenso. Não tem muito como você separar, é tudo realmente junto. É muita alegria, é muito estresse, muito cansaço, é muita disposição. É um amor incrível que cresce a cada dia e a gente se irrita também, né? Importante trazer aí para a cena da maternidade a ambivalência que ela comporta, porque se existem momentos incríveis nesse processo,
existem também momentos insuportáveis. A gente tem durante todo o ciclo gravídico puerperal um período de intensas transformações e de ordens diversas. Então, desde as transformações físicas, as transformações no corpo da mulher, muitas vezes desconfortáveis, os enjoos da gravidez, o parto e todo o período do puerpério, que é muito delicado. Eu não esperava que a amamentação fosse ser difícil. É difícil amamentar, ficar disponível tantas horas por dia, ter que fazer tudo correndo. Fora isso, a gente tem mudanças menos visíveis, que são as de ordem social. Então, as transformações na relação com o parceiro, um novo papel social e que vai implicar em uma reorganização na identidade da mulher, né? Que deixa o lugar de filha para ocupar um outro lugar que é o de mãe. E vai precisar integrar esse novo lugar ao de mulher, de profissional, de esposa e etc. E a construção dessa identidade, ela se dá nessa base de encontros e desencontros da relação da mulher com esse bebê real, né, não o que ela imaginou, e nos encontros e desencontros dessa mulher com o seu meio social. Tanto o mais imediato, as pessoas próximas com quem ela tem contato, como esse meio social mais amplo, que é o mundo no qual ela vive. É daí que autores no campo da psicologia da gravidez e pioneiras na área vão definir esse período gravídico puerperal como sinônimo de crise, porque nós temos aí, em um curto período de tempo, uma experiência de ruptura da continuidade do ser da mulher, né, e do ambiente no qual ela está inserida, e as diversas transformações que ultrapassam provisoriamente a capacidade do eu, do sujeito, em se adaptar a essas mudanças. Então, essa seria uma definição de crise psicológica. Claro, é uma crise que se espera temporária, normativa, ou seja, inerente ao processo de desenvolvimento da mulher. Se espera que seja temporária, mas que não deixa de despertar medos, angústias, tristezas, cansaço. Então, o primeiro ponto, a gente tem essas mães de quarentena vivendo um processo intenso de transformações dentro de um outro processo de crise de transformações do mundo pela pandemia. Então, todas essas transformações que naturalmente aconteceriam na vida da mulher, somadas agora às instabilidades do mundo. Todo o confronto que naturalmente se dá entre aquilo que imaginamos e como as coisas realmente se dão na realidade, né, somadas agora a uma realidade que contém uma questão, né, uma grande questão, que é o Covid-19. O meu medo era não ter leito disponível. Como que reagia em recém-nascidos, né? E aí foi nosso pânico, porque tinha muito pouco estudo. A preocupação de pegar alguma coisa no hospital, a preocupação de, enfim, não só ela, mas eu ter alguma coisa e ficar impossibilitada de dar de mamar, e de ter alguma complicação, eu não ter as pessoas mais queridas e as pessoas que eu amo ao meu lado. Tive muita preocupação em relação à maternidade que eu deveria ter minha filha. A preocupação dele se contaminar e dele ser um vetor e poder contaminar outras pessoas. O medo é uma das emoções mais primitivas, né, primárias do ser humano. Ele tem uma função de sobrevivência adaptativa da espécie. Sentimos medo sempre quando estamos expostos a uma situação, alguma ameaça que pode ser real ou fantasiada. E o medo nos põe nesse estado de alerta. Por isso que quando estamos diante de situações desconhecidas, a gente não sabe muito bem o que vai vir, ficamos nesse estado de alerta. E a gravidez, esse caminhar para um ser mãe, é um estado desconhecido. Então, durante todo o período gravídico puerperal, vão sendo disparados gatilhos, né? Se a mãe caiu, isso pode ter prejudicado o bebê. Se comeu alguma coisa, isso pode ter tido algum efeito. Medos relativos ao parto, medo se eu vou conseguir ser uma boa mãe, se eu vou dar conta disso tudo. E na pandemia a gente tem um outro personagem que é o vírus. É um personagem que conhecemos pouco,
estamos conhecendo e que é um personagem que acaba permeando os medos das mães de quarentena. E como lidamos ou como podemos lidar com esses medos? De um lado, sim, né, com informações, boas informações, que ajudem a eliminar um pouco daqueles medos mais fantasiados, mas lidamos também com esses medos e dúvidas sobre a pandemia e sobre a própria maternidade, né, que é o que está ali tocando a mulher nesse momento, na troca com o outro. Né? E que não é uma troca formal, estruturada, mas é uma troca que se dá no dia a dia, né? Nas questões rotineiras. E aí, eu acho que é um ponto que foi muito sentido nesse tornar-se mãe em meio à pandemia. Minha família não curte esse momento de recém-nascido dela. Isso para mim é a pior parte da pandemia. Eu não poder dividir a minha filha com a minha família. Para mim isso está sendo muito difícil. O período do pós-parto, né, do puerpério, é um período muito delicado para a mulher. Então, as alterações hormonais, a exaustão física pela qualidade de sono muito prejudicada, as dúvidas das mais banais até as mais significativas relativas ao cuidado do bebê, a adaptação na amamentação, né, e o que essa atividade demanda, enfim. É um período delicado e que ter o apoio das pessoas que lhe são próximas e queridas faz toda a diferença. Tanto no sentido de um acolhimento emocional para suas questões e suas dúvidas, como um apoio prático mesmo, né? Na ajuda com a criança, nos momentos em que você não está amamentando, na ajuda com a rotina da casa. E isso foi impedido, num primeiro momento, pelo isolamento social, né? Mesmo nos casos em que o pai estava presente, colaborando, ainda assim tem algo que não se supre nessa relação. Tem um provérbio, acho que africano, de que é preciso de uma aldeia para se cuidar de uma criança. E é uma imagem interessante porque nos faz lembrar que cuidar, criar uma criança, um filho, não é algo fácil, não é mesmo? E a gente tende a delegar essa responsabilidade única e exclusivamente aos pais e mais frequentemente às mães, quando na verdade, desde o início e de forma muito diferentes no processo de crescimento da criança e no decorrer do processo também de a mulher se constituir como mãe, desde o início a importância de um apoio e um cuidado daquele que cuida. E da necessidade, eu acho que isso é importante, e do desejo em poder compartilhar essa experiência com o outro. Quero conversar com as minhas irmãs, eu tenho uma que já teve filho, quero falar com a minha mãe. Sem poder estar junto com a sua mãe, né? Absorvendo um pouco de experiência, ou trocando um pouco de ideias. Tem também os exemplos, né? Então, tem a troca, né? Então, quanto mais eu se encontrasse amigas, minha família, todas as mulheres da minha família que são mães, eu tenho a troca do ver elas sendo mães, delas dizendo para mim, quando tinha essa idade, meu filho ou minha filha, as dicas mesmo, né? A troca mesmo. Blair, que estudou muito sobre a dinâmica psicológica dos grupos, ele fala em um dos seus livros sobre um tipo de sociabilidade mais invisível. E usa um exemplo de uma criança que está brincando muito entretida ao lado da mãe e aparentemente não há socialização, né, interação nenhuma entre eles na perspectiva do espectador que observa a cena de fora. Mas quando a mãe se levanta e sai, a criança imediatamente para de brincar e a procura. Então, a hipótese dele, ele defende que havia algo se passando aí, mesmo que não percebêssemos, que permitia à criança brincar tranquilamente. E se a gente inverte um pouco essa imagem e pensa a mãe como essa criança que está aprendendo a ser mãe, né, que por vezes tem necessidade de voltar a se sentir como filha, regredir, a gente pode também pensar o porquê a mulher quer nesse momento
a mãe por perto. E mesmo que não tenha ou não seja mãe, o quanto a rede de apoio funciona como esse pano de fundo, essa sociabilidade muitas vezes invisível, mas que se sabe lá, né? E que incentiva a confiança de cada mulher para explorar e encarar os riscos, os erros e acertos da maternidade, a despeito de todos os impasses que essa mãe vê surgir nesse processo de se tornar mãe em meio à pandemia. Eu ainda vou usar esse provérbio africano, né, de que é preciso uma aldeia para se criar uma criança, porque ele também estampa a importância do grupo nesse processo, de a mãe se apropriar desse lugar, o reconhecimento do outro, da aldeia, de que sou mãe. Quanto mais eu adiei a saída de casa, mais eu fui conseguindo entender que, na verdade, a maternidade ela é feita não só pela relação entre eu, mãe, com o meu filho, né? Mas sim com o outro, né? O olhar do outro sobre mim como mãe e a minha relação com o meu filho. Acho que nisso a psicanálise e a psicologia contribuíram muito para a percepção de que a consciência de si, a existência de si, é relacionada ao ser percebido pelos outros, né? De que essa consciência, essa constituição passa necessariamente pelo outro, né? Pelos cuidados do outro, pelo olhar do outro, pelo desejo do outro, pela nomeação do outro, e isso permanece. É claro que aqui eu não estou falando desse olhar no sentido mais corriqueiro, de estarmos preocupados com o que o outro pensa, de estar refém desse olhar, de uma heteronomia, né, das minhas opiniões e julgamentos sobre as coisas. Não, eu estou falando de um outro nível mais profundo, que é o reconhecimento da tribo. Agora, tem um aspecto do isolamento que é quase um efeito colateral, inesperado, né? Porque por mais que a gente tenha uma mãe que no início já está fazendo mesmo a sua quarentena, e em alguns países nós já temos uma licença paternidade ampliada, o isolamento ele acaba fazendo um convite de olhar para dentro. E isso, no período inicial da maternidade, força os pais a se voltarem integralmente para essa relação nascente pais e filhos, né? E para os pais que ficaram dentro de casa nesse período com a mãe e a criança, isso é uma novidade. Em geral, eles logo saem dessa redoma, né? Vão trabalhar e passam a ocupar um outro lugar nessa relação. O meu marido, que estaria trabalhando agora, ou uma semana, 15 dias depois que ela nasceu, ele está em casa 24 horas comigo, nos 3 meses de vida da minha filha. Então, para ela, isso é maravilhoso, ter o pai presente, assim, 3 meses. E para mim também tem sido uma ajuda fundamental. É difícil avaliar nesse momento os efeitos que isso tem a curto, médio e longo prazo, né? E eu acho que renderia aí um outro tema, que seria a paternidade. Mas me parece um particular desse tornar-se mãe e pai em meio à pandemia. Aprendendo cada dia com ela. De muitos aprendizados. Mas foi uma experiência enriquecedora, sim. Porque é um aprendizado. Eu tô nesse momento de aprendizado. Tá sendo tudo muito diferente. Cada dia ha sido uma evolução para ela, para mim também. O processo de se tornar mãe, de construir esse lugar, se dá muito nesse cotidiano, nos afazeres do dia a dia, nas pequenas dúvidas para as quais a mulher precisa tomar essas pequenas decisões, nas trocas cotidianas com aqueles que estão no seu entorno e ajuda a pensar nisso, e nas sutilezas de ir aos poucos reconhecendo esse filho, as particularidades deste filho e as particularidades da relação que esse bebê estabelece com a mãe, que é diferente da que estabelece com o pai, que é diferente da que estabelece com o tio ou com o irmão, etc. O que imaginamos e planejamos é apenas um retrato, mas a experiência, o crescimento de cada um
se dá ao desbravar essa paisagem. Eu acho que precisaremos de mais tempo para compreender de que forma a pandemia mudou nossa realidade, se mudou, né, e se teve efeitos nas relações pais e filhos. Por mais que o comércio abriu, as coisas estão meio que tentando voltar ao normal, não vão voltar ao normal tão logo, não. Mesmo que voltem, é o normal normal? Não é, entendeu? É uma outra coisa, é uma outra realidade. E é mais uma mudança, né? É mais um crescimento meu, entendeu? Dentre esse que eu acho que é um dos maiores que eu já passei, que é me tornar mãe, ser responsável por alguém, enfim. Eu tendo a achar, claro, como eu disse, precisaríamos de mais tempo, mais escuta, e aqui é de um público específico que eu falo, mas tendo a achar, pelos relatos que eu ouvi dessas mães de quarentena e de relatos que ouço há muito tempo de mães, que nesse início da maternidade a experiência ela é tão impactante, é tão cheia de encontros e desencontros, que a pandemia acaba ficando em segundo plano. O isolamento, os medos, as mudanças de planos provocadas pelos vírus trazem, claro, alguns tons diferentes para esse início da maternidade, mas não muda a estrutura do processo, né? Não muda o parto que toda mulher também faz de si como mãe, seja fora da pandemia, seja dentro da pandemia. A história que cada mulher vai construir nessa aventura de se tornar mãe, e no caso dessa aventura de se tornar mãe no período que estamos vivendo, vai ser muito particular. Vai depender da história de cada mulher, dos recursos que ela tem e, muito importante, da rede de apoio que ela pode contar nesse momento. É tecer esse lugar materno. É muito especial. A cada experiência. É a melhor coisa que já me aconteceu. A cada troca. Coisa que você fala, sabe? A cada expressão de afeto. Foi, sim, exatamente o que eu esperava. A cada imprevisto. A realidade ela é muito diferente, não dá para imaginar, você só sabe sendo. A cada dúvida. Se cobra absurdo. A cada momento de irritação, cansaço, desespero. Eu me sinto muito sozinha. E as mulheres que viveram isso no início desse ano tiveram que incluir nestes fios um específico, que é o da pandemia. O resultado final dessa trama confeccionada da maternidade, particular de cada um, assim como o futuro diante da pandemia, a gente só vai saber se souber mais para frente. O que a gente faz é sempre uma aposta. Eu rezo muito para que tenha essa vacina logo, que eu possa aproveitar a maternidade com as outras pessoas que fazem parte das nossas vidas. Em relação à pandemia, eu sou bem pessimista, para ser sincera. Me ensinou que às vezes a gente tem que arrumar um tempo maior. Tô com uma vontade, assim, de simplificar coisas, sabe? Priorizar certas coisas. Mãe. 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 Mãe.